Olá, amigos de luta, olá, parceiros. Um recado para aqueles que ainda estão com dúvidas sobre a eleição para o Senado Federal. É o seguinte, o seu estado este ano vai ter que eleger 2 senadores, 2. Então, quando você chegar na urna, você vai ter que ter o nome de 2 candidatos. Você já sabe quem são seus 2 candidatos? Você sabe o que pensa e o que defende os seus 2 candidatos? Atenção com seus candidatos ao Senado, por favor. E aqui um recado para os movimentos pró-vida, pró-família, aos movimentos cristãos, aos conservadores. O meu recado é o seguinte, eu vejo vocês muito preocupados com a presidência da República e falando pouco do Senado Federal. Não esqueçam o Senado Federal. Não esqueçam que o presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional. Não adianta a gente eleger Bolsonaro se tivermos um Senado com maioria contra o Bolsonaro e se tivermos um presidente do Congresso contra Bolsonaro. Quer um exemplo? O Jornal de Brasília, do dia 17 de setembro de 2018, traz uma nota de que já está combinado quem vai ser o presidente do Senado na próxima legislatura. Está tudo combinado entre eles. Olha, e o nome que o jornal cita é alguém que é candidato no estado dele. Ele tem certeza que vai ganhar a eleição lá no estado dele e certeza que será o presidente do Senado Federal. Consegue entender? E esta pessoa que o jornal cita não pensa nada igual ao Bolsonaro. Gente, temos que ter atenção ao Senado Federal, porque o Senado tem atribuições muito específicas. Por exemplo, é o Senado Federal quem aprova os nomes dos candidatos ao ministro do Supremo Tribunal. Você está preocupado com alguns ministros, aí está bravo com alguns ministros? Você que mandou ele para lá. Porque você mandou senadores para o Senado que aprovaram os nomes deles. Atenção com o seu candidato ao Senado, mas é o Senado também que escolhe o presidente do Banco Central, é o Senado que aprova o nome dos ministros do Tribunal de Contas da União, é o Senado que aprova o nome do Procurador-Geral da República. Então vocês têm que estar muito atentos ao que pensa o seu candidato ao Senado Federal. E nós temos que entender também que o Senado Federal é aquele que decide quem serão os embaixadores e diplomatas lá fora. Entenderam a importância do Senado Federal? Mas também no Senado tramitam projetos de leis, propostas legislativas. E aqui eu quero destacar algumas que eu estou muito preocupada. Não só eu, mas os movimentos que defendem a vida, a família, que defendem a liberdade religiosa no Brasil. Por exemplo, reforma do Código Penal. PLS 236. PLS 236/2012. Esse projeto de lei vai ser discutido na próxima legislatura e ele é tão complexo. Dentro desse projeto tem proposta para legalizar a eutanásia, descriminalizar o aborto, descriminalizar as drogas. Dentro desse projeto tem um artigo que, se for aprovado como está redigido da forma original, vai liberar o sexo no Brasil a partir de 12 anos. Isso quer dizer legalizar a pedofilia. Nesse projeto também está lá a descriminalização das casas de prostituição no Brasil. O seu candidato que vai vir para o Senado, ele precisa estar atento aos valores, à defesa dos valores familiares, à defesa da infância. Estamos preocupados também com outras propostas no Senado. Por exemplo, há uma proposta para acabar com a imunidade tributária dos templos religiosos. Não é só templo evangélico e católico, de todas as confissões religiosas. Se isso passar no Senado, metade dos templos no Brasil serão fechados. Também está no Senado Federal uma proposta para legalizar a jogatina no Brasil, legalizar os jogos de azar. Estamos preocupados também que está no Senado Federal uma proposta para transformar a homofobia em crime de racismo. Homofobia vai ser crime inafiançável e imprescritível. E também está no Senado Federal o absurdo projeto de lei que institui no Brasil o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero. Consegue entender? Lutamos tanto para banir a ideologia de gênero do Brasil, agora o Senado Federal vai discutir o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero. Será que nesse estatuto eles vão colocar as 70 identidades de gênero no Brasil? E por falar nisso, cuidado com os candidatos ao Senado. Estamos sabendo que o movimento LGBT e os ideólogos de gênero estão apoiando muitos candidatos que já fizeram compromisso com esse estatuto. Atenção!
Pais e mães, candidatos ao Senado que estão fazendo compromissos de aprovar o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero no Brasil. Cuidado com os seus candidatos. E aí, gente, tá aí o nosso recado. Mas nós não temos só projetos de lei para a gente derrubar no Senado. Nós temos propostas que precisam ser aprovadas e urgentes no Senado Federal. Por exemplo, está no Senado Federal há 4 anos, nas gavetas, o projeto de lei para acabar com o infanticídio indígena no Brasil. Temos que ter um Senado que tenha coragem de proteger as crianças indígenas. Nós temos também uma proposta de emenda à Constituição que é para proteger o bebê na barriga da mãe. Nós chamamos de PEC da vida. Tem que ser aprovada. O seu candidato tem que fazer compromisso com você que vai aprovar a PEC da vida. Nós temos propostas de lei para acabar com essa história de pornografia para criança em museus e em exposição de artes no Brasil. Temos que aprovar essa proposta. Nós temos também uma proposta extraordinária no Senado, que é para que a automutilação, a autolesão, as crianças que estão se cortando, para que isso seja notificação compulsória. Então, ao mesmo tempo que temos projetos de lei para a gente derrubar, nós temos projetos de lei para a gente aprovar. Portanto, atenção com seus candidatos ao Senado. Comunidade evangélica. Eu vejo os pastores falando muito pouco de senados. Padres, religiosos, movimentos conservadores. Toda atenção agora, a partir de agora, com o seu candidato ao Senado Federal. Cuidado com os acordos que eles estão fazendo com alguns movimentos que lutam contra a vida, contra a família, contra a liberdade religiosa. Tá aí dado o recado. Se você quiser saber assim quais são os nomes que a gente tem no seu estado, que é a favor da vida, da família, pergunta aí nas nossas redes sociais, a gente pode indicar os nomes daqueles que pensam igual o Bolsonaro lá no seu estado e que são a favor da vida, da família, da infância. Valeu, um abraço.